compartilhar um texto que o Espírito Santo me trouxe à memória essa semana. Se você está com a sua Bíblia, abra em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Meu Deus, pastor, agora ficou difícil, hein? O carisma está chegando, meu filho, para te ajudar a abrir a Bíblia. Aleluia! Eu vou te dar uma dica, é no Novo Testamento. Aleluia, isso. Pode passar dos evangelhos, um pouquinho mais. Passa Romanos, continua. Passou Efésios, Colossenses, continua. Achou? Achou? Ah, a galera da mídia colocou para você aqui. Vamos celebrar a galera da mídia aí, gente? Aleluia! Ajuda os irmãos que tem problema com a Bíblia de papel, né? Aleluia. Bom, 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 1. A palavra fala para mim e para você. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa carta, só para você poder entender um pouquinho daquilo que eu quero falar um pouco nessa manhã, essa carta Paulo escreve a Timóteo, mas não só a Timóteo. Obviamente que a carta é direcionada a Timóteo, para que possa trazer realidades como ministro do Evangelho, daquilo que Timóteo deveria viver nesses próximos dias. Mas Paulo traz princípios, e hoje eu quero falar com vocês sobre pilares da vida cristã. Fala comigo, pilares da vida cristã. Porque, gente, eu não sei se você entende essa realidade. Paulo, ao lembrar Timóteo, e a gente vai ler essas verdades, lembrar verdades do Evangelho a Timóteo. Em outras palavras, Paulo está lembrando a mim e a você de verdades que são inegociáveis, imutáveis sobre a palavra de Deus. Você crê nessa verdade? E como crente, gente, a gente precisa crer e viver essa realidade. Que realidade, pastor? Que nós precisamos saber quais são os pilares básicos de uma vida cristã. Porque não tem como a gente viver um evangelho, ou achar que está vivendo um evangelho, sem de fato saber o que está escrito nesse livro. Você está comigo aqui nessa manhã? Já comecei a pregar, me ajuda a pregar, hoje é domingo, gente, hoje eu vim para pregar para você, aleluia. Se você está disposto a viver esse evangelho, significa então logo que você precisa conhecer esse evangelho, porque senão, de fato, você estará vivendo um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo. Paulo, ao olhar para essa realidade, ele começa trazendo a verdade para mim e para você. Ele já começa dizendo: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, pela ordem de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia da paz, da parte de Deus. Começa trazendo essa introdução: Timóteo, eu sei que você já sabe, mas eu preciso lembrar, eu sou o apóstolo de Cristo. Não existe um outro evangelho. Não existe uma outra mensagem, não existe um outro Deus. Eu estou aqui debaixo de uma direção, debaixo de uma ordem, debaixo de um apostolado que não é meu, é de Cristo. Porque nós precisamos entender, gente, que a nossa igreja, não só a igreja Lagoinha, quando eu falo igreja Lagoinha, amém, gente? Porque não é sobre uma placa de uma igreja, sobre uma religião, sobre um pastor, não é sobre André Valadão, não é sobre Neto, não é sobre ninguém, mas é sobre Jesus. Foi Ele que morreu pela igreja, a igreja é dele. E quando a gente olha para a igreja de Cristo, irmão, isso deveria gerar na gente um zelo tão grande pelo aquilo que a gente fala aqui em cima, pelo aquilo que a gente ensina nos GCs, porque são realidades da palavra de Deus. E Paulo já começa dizendo: ei, deixa eu lembrar você, Timóteo, você já sabe, mas quem também vai ler essa carta precisa lembrar disso. Eu, apóstolo de Cristo Jesus, fui levantado por Ele, é esse evangelho que eu estou pregando a você. E agora parece que Paulo ele tem algo muito especial. Eu não sei se você já leu uma carta, né? Mas a gente ama dizer que essas cartas pastorais de Paulo é literalmente como se Paulo sentasse com você e tomasse um café. Então eu vou te dar uma dica, irmão. Se você nunca teve um encontro com Paulo, né? Senta, pega um cafezinho, se você gosta de um cafezinho. Quem gosta de um café aí? Aleluia. O mistério é grande, irmão. Ah, aleluia. O aroma suave que subia as narinas do Senhor, né? Eram os cereais, com certeza, era o semente do café sendo torrado ali, subindo. Aleluia. Então pega um cafezinho, senta, abre a sua Bíblia e começa a ser ministrado. Eu sempre falo, quer marcar um encontro com Paulo? Lê Timóteo. Vai falar claramente com você, ele começa a trazer princípios e verdades do reino de Deus. Mas, quando a gente lê uma carta, não sei se você já teve essa oportunidade, hoje é 1 e-mail, né, gente? A gente é mais chique, aleluia. Mas, quais são as coisas mais importantes quando uma pessoa começa a escrever ou deixa um testamento? As primeiras palavras que ele fala e as últimas palavras que ele fala. Você está comigo aqui, irmão? Então, na primeira carta de Paulo ao Timóteo, ele traz princípios que, tipo assim, quando você está lendo, eu não sei se você sabe disso, mas existem estudos que, quando eu estou falando aqui, se eu passar de 15 minutos, você nem sabe mais o que eu falei. Porque você só presta atenção nos 15 primeiros minutos, ou seja, você só presta atenção no começo.
Paulo, ele toma um cuidado tão grande de falar assim, cara, Timóteo, ele pode até se perder naquilo que eu estou escrevendo, ou as outras pessoas também, então eu vou fazer o seguinte, tudo que eu quiser expressar, eu vou expressar agora, no começo, para ele já entender desde o começo aquilo que eu quero falar. Então vamos ler desde o começo aquilo que Paulo fala, a partir do verso 3, olha o que a palavra fala para mim, para você, o apóstolo Paulo, a Timóteo. Ele fala, partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas, que não mais ensine doutrinas falsas. Olha isso aqui, irmão. Em outras palavras, sabe o que Paulo está dizendo? Entenda isso. De cara a gente já entende. Timóteo estava onde? Isso aí, glória a Deus. Você está prestando atenção no texto. Em Éfeso. Fala comigo, em Éfeso. Isso, Timóteo estava em Éfeso, numa igreja, que agora tinha instruções para Timóteo e para a igreja. Timóteo, na igreja de Éfeso, recebe as instruções do apóstolo Paulo dizendo o seguinte, ei, existem pessoas aí que estão ensinando falsas doutrinas. Existem pessoas no meio da igreja que estão ensinando falsa doutrina, Timóteo. E ele fala assim, ó, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsia ao invés de promover a obra de Deus que é pela fé. Paulo continua dizendo, o objetivo dessa instrução é o amor. Fala comigo, o amor. Que procede de um coração puro, uma boa consciência, de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais as afirmações tão categóricas. Presta atenção nisso aqui, pastor, está difícil essa linguagem. Presta atenção, vou te explicar um pouquinho mais fácil então. Sabe o que Paulo fala? Irmão, cuidado, porque dentro da igreja tem um monte de gente perdendo tempo falando de coisa inútil. Não, acho que você não está comigo ainda, eu vou começar a pregar. Fala um amém para eu saber que você está comigo, tá? Dentro da igreja de Éfeso, aqui não, gente, amém? Aleluia. Só em Éfeso. Glória a Deus. Mas o que o apóstolo Paulo fala assim, ei, presta atenção, você está perdendo tempo com coisinha, com distrações. Em outras palavras, Paulo está falando assim, ei, pare de ouvir pessoas que não vão te levar a lugar nenhum. Pare de andar com pessoas que estão te distraindo, estão te tirando da presença de Deus, porque até mesmo dentro da igreja, gente, a gente precisa entender essa realidade, a igreja em lugar, eu falei isso semana passada, e teve pessoas que não sabem interpretar texto, que foram reclamar no Instagram da igreja, que eu não falei, a igreja não é para santos, é onde os santos se reúnem. Me explica, pastor, porque meu QI é um pouco baixo, eu vou te explicar um pouco. Então não significa que o pré-requisito para você entrar por aquelas portas é ser santo, mas a partir do momento que você entra, o Espírito Santo vai te tocar e vai fazer com que você se torne santo. Então sim, vira uma reunião de santos. Essa é a verdade do Evangelho. Mas a partir do momento que a gente entra, a gente precisa abrir o nosso coração para o Espírito Santo entrar e tomar conta e fazer disso uma verdade nas nossas vidas. E quando a gente olha para a palavra, Timóteo fala assim para Paulo, Paulo fala para Timóteo, fala assim, ei Timóteo, presta atenção, porque tem gente dentro da igreja, que está na igreja. Irmão, deixa eu falar algo para você, você acha mesmo que o diabo não está interessado em fazer você vir para a igreja? Como assim, pastor? Irmão, se você estiver na igreja, mas não estiver vivendo o evangelho, para ele é a mesma coisa. Vou falar de novo para você, se você estiver na igreja, mas não estiver vivendo o verdadeiro evangelho de Cristo, perdendo tempo com besteira, falando porcaria, com conversas inúteis dentro da igreja, é a mesma coisa de você estar lá fora. Então fica tranquilo que o diabo não vai te impedir de você estar na igreja, mas sim de você viver a igreja, mas sim de você viver a verdade do evangelho. Quem está comigo nessa manhã, em nome de Jesus? Paulo fala claramente para Timóteo, ei, tem muita gente perdendo tempo com genealogia. Pastor, a gente vai, a gente fica, a gente sobe, a gente desce, a gente faz o quê? Não perde tempo com isso não. Fala assim, eu quero viver o evangelho de verdade. Aquele que é prático. Estão perdendo tempo com tanta coisa, falando tanta besteira, com conversas inúteis. Pare de perder tempo com conversas inúteis, irmãos. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está falando para mim e para você nessa manhã, pare de perder tempo com conversas inúteis. Pare de perder tempo com discussões que não vão te levar a lugar nenhum. Ah, pastor, mas eu estou aqui preocupado que isso, que e aqui. Não, vamos viver o que o Deus tem para hoje. Qual que é a revelação que Deus está trazendo para a igreja hoje? Qual que é a verdade que nós precisamos carregar hoje? Nós não negligenciamos a história do passado, porque isso nos leva a entender aquilo que vivemos e nos aponta para o futuro. Mas nós precisamos parar de olhar tanto para o passado, desejando o passado, com saudosismo no passado. Ah, pastor, mas há 15 anos atrás eu vivi um mover espiritual. Mas há 15 anos atrás eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas há 15 anos, mas há 20, mas há 40 anos atrás. Ei, irmão, existe um novo de Deus para ser liberado sobre a sua vida hoje. Existe uma palavra nova, existe o rema, existe uma nova unção, um novo tempo. Paulo fala, para de perder tempo com conversas inúteis. Então,
Imagine que é Paulo falando aqui para você agora, não é mais pastor Neto. Pare de perder tempo com amizades inúteis, com conversas inúteis, com lugares que não vão te levar para o centro do propósito e da vontade de Deus. Você está comigo nessa manhã, irmão? Paulo fala, fuja disso, fuja, corre. Quando eu estava pensando em qual o tema que eu ia dar para essa mensagem, eu até pensei, tire os olhos de lá, tira os olhos. E às vezes a gente fica assim, nossa, o que está acontecendo? A gente gosta de ver um bolinho na igreja, o pessoal conversando, o que está acontecendo aqui, né? Os irmãos da unção da língua grande. Ministério de Comunicação, né? Tire os seus olhos de lá. Fuja desses ambientes inúteis. A primeira instrução que ele dá para ele, Timóteo, fuja desses lugares. Fuja dessas conversas. Não perca tempo com distrações. E Paulo coloca aqui 3 pontos claros que essas pessoas, vou ler de novo para você, verso 4, e que deixem de dar atenção a mitos, genealogias intermináveis que causam controvérsia ao invés de promover a obra. Irmão, sabe o que é isso? É confusão no meio do povo de Deus, é confusão no meio do arraial. Por isso que quando Deus dá uma direção para nós, a gente vai para cima, Lagoinha, com toda a força que a gente tem. Ah, pastor, mas eu não concordo. Então ora para Deus, porque se Deus está direcionando, é impossível, irmão. I don't care, eu não quero saber. Se Deus está mandando, não existe parede, não existe porta, não existe caminho. Eu não sei, porque o meu Deus é aquele que faz caminho em meio ao deserto. É aquele que chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. Eu não me importo o que os outros estão falando, eu estou me importando aquilo que Deus me deu como direção. Qual foi a direção que Deus te deu, irmão? Ele fala para Timóteo, para de ouvir essa galera. Para de ouvir isso aqui que não vai te levar para canto nenhum. Tire os olhos de lá. Mantenha o foco, Timóteo. Que a gente está precisando hoje na nossa geração um pouco mais de foco. A gente começa realidades que semana que vem a gente desiste delas. A gente não escuta um amém agora, porque talvez você tenha desistido de alguma coisa semana passada. Pastor, comecei a academia, mas já parei essa semana. Comecei a dieta, mas já foi já. Comi um bolinho ontem. Bolinho. Já foi. Desisti. Parei. Algo que eu acho interessantíssimo da parte de Paulo para Timóteo, existe um legado que você precisa carregar. Timóteo, meu filho, meu verdadeiro filho na fé. Verso 2 ele fala, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Timóteo, você precisa viver esse legado. Você precisa viver essa realidade. Não se distraia. Fuja das distrações, das conversas inúteis, das distrações que Satanás coloca dentro da igreja. Irmão, talvez você parou, eu não sei, vou até virar de costas para você não achar que é para você. Talvez você parou de vir para a igreja, de viver realidades do corpo de Cristo, porque um dia você viveu uma realidade que te machucou dentro da igreja. Mas a palavra é clara para mim e para você, e não se distraia, não perca tempo com discussões inúteis, e seja disponível para viver aquilo que Deus tem para você hoje, e Deus vai fazer realidades novas. E ele olha então e fala para Timóteo, preciso continuar no texto, o Espírito Santo me ajuda. Ele fala no verso 4, deixem de dar atenção a mitos. Tem tanta gente falando tanta besteira dentro da igreja, gente. E ele fala aqui, ó, esse verso 7 é demais, querendo ser mestres. Tem tanto pastor dentro da igreja hoje, fulano de tal, é mestre, ensina o quê? Heresia. Ensina tudo, menos a palavra. Ensina tudo. Como você ter sucesso, mas não tem sucesso. Ensina você a ter relacionamento com Deus, mas não tem relacionamento. Paulo está falando assim, esses caras nem sabem o que estão falando. Nem tem uma vida com Deus, não tem nem testemunho para estar falando alguma coisa. Quem são esses? Pare de dar ouvido a pessoas que não vão te levar para o centro do propósito de Deus, irmão. Abra a palavra, vê o que as pessoas estão pregando, está aqui na Bíblia, então vive, não está jogar fora, porque não dá mais para a gente viver uma vida, um evangelho baseado no que as pessoas acham, mas naquilo que a palavra de Deus acha, naquilo que o Senhor fala para mim e para você. Você está comigo nessa manhã? Quando a gente olha para essa realidade, Paulo fala assim, ei, essas pessoas perderam 3 coisas, e aqui eu quero falar, eu preciso correr, dos pilares da vida cristã. Eu olhando para esse texto, eu olhando para aquilo que Paulo fala a Timóteo, é claro e evidente aquilo que Paulo quer deixar de maneira expressa para mim e para você. 3 verdades, 3 pontos, 3 pilares da vida cristã. O primeiro que ele fala, olha aqui,
O que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias ao invés de promover a obra de Deus. Verso 5. O objetivo dessa instrução, Timóteo, que eu estou te dando, é o amor, que procede de um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Fala comigo. Um coração puro, uma boa consciência, uma fé sincera. E agora eu vou começar a pregar. Aleluia. Abre para mim. Obrigado. 3 pontos básicos, eu quero falar com você rapidamente. Presta atenção, não se distraia. Em nome de Jesus. Primeiro ponto que ele falou aqui. Coração puro. Todas as vezes que a palavra fala de coração e a palavra... Irmão, eu não vou tentar arriscar falar essa palavra em grego. Qualquer coisa a gente chama os nossos amigos aqui do lado, os vizinhos aqui, para falar com a gente depois, né? Mas, esse é o nome da palavra aí, tá? Que eu não sei falar. Mas, essa palavra coração fala literalmente sobre coração. Representa não apenas o órgão coração, mas aquilo que o coração representa, sentimentos. Então, a primeira coisa que Paulo fala, e aqui está um grande problema hoje, talvez, da nossa igreja cristã. Hoje a gente liga para tudo, para a nossa vida espiritual, agora que a gente está ligando para o nosso corpo, porque tem muita gente pregando a respeito do corpo, mas a gente está esquecendo de manter as nossas emoções equilibradas. Vou falar de novo, a gente está esquecendo de manter as nossas emoções equilibradas. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus que cura emoções, você crê nisso? Um Deus que cura sentimentos que um dia foram machucados. Eu acho lindo porque Jesus, ele tem algo sensacional. Convenhamos, quando Jesus é encontrado por aquele centurião e ele fala assim: ei, eu sou um homem sujeito à autoridade, eu sei que se você liberar uma palavra, fala comigo uma palavra, meu servo será curado. Sim, você crê nisso? Ou seja, tanto o centurião, que não era alguém cristão, só para deixar bem claro para você, ele não era alguém que vivia os preceitos judaicos na época para entender a autoridade de Jesus, mas ele olha para Jesus e fala assim: eu sei, eu entendo esse negócio aqui de autoridade. Então, se você liberar uma palavra sua, o meu servo vai ser curado. Ou seja, ele entendeu, assim como outras pessoas também entenderam já um dia, que você consegue ver em todos os milagres de Jesus, a grande maioria deles, Jesus liberava uma palavra e as pessoas eram curadas. Sim ou não? Sim, essa é a realidade. Jesus liberava uma palavra, por isso que essa semana eu postei no meu Instagram, e eu preciso que você creia nessa verdade. Apenas uma palavra que sai da boca de Deus, irmão, pode mudar o seu destino para sempre. Vou falar de novo, que eu acho que você não está crendo nisso. Uma palavra da boca de Deus pode mudar a sua vida hoje, para sempre. Libera destino, libera novos caminhos, uma nova realidade. Pessoas que estavam enfermas, com uma palavra liberada da boca de Deus, be healed, seja curado. A pessoa literalmente era curada. Seja liberto, a pessoa era liberta. Ou seja, uma palavra da boca de Deus é suficiente para mudar toda uma vida. Você está comigo aqui? Uma palavra, fala comigo, uma palavra é o suficiente para mudar uma vida. Ou seja, todas as vezes que Jesus queria fazer algo além de curar a pessoa fisicamente, ele não apenas falava. Vou de novo. Se Jesus quisesse fazer mais do que curar fisicamente a pessoa, ele fazia mais do que liberar uma palavra. Por exemplo, quando você vê leprosos indo ao encontro de Jesus, o Capuchinho pregou isso na semana passada, na quinta-feira, você estava aqui, para você que não estava, perdeu. Vai lá na internet, depois você vê. Mas a palavra fala que quando os leprosos chegaram, ele falou assim, ó, ei, sejam curados, agora vão lá no sacerdote e se apresentem a ele. Essa era uma realidade. Quando Jesus estava em realidades onde ele poderia simplesmente falar assim, seja curado, você é cego, fica de pé, levante e ande. Você lembra dessas realidades? Pega o seu leito e anda. Jesus liberou várias realidades com apenas uma palavra da sua boca. Isso é lindo, isso é incrível, isso é maravilhoso. Mas quando Jesus quer fazer mais do que curar fisicamente, e aqui eu quero trazer para as nossas áreas das emoções, Jesus faz mais do que liberar uma palavra. Quando os leprosos estavam lá, eu não sei se você sabe, mas o leproso, ele tinha que se identificar como leproso. Então, quando ele passava, ele dizia, impuro, impuro, impuro. As pessoas abriam um caminho e ele passava. Ou seja, ninguém tocava num leproso. Porque a lepra passava por toque. A pessoa se tornava impuro, segundo a cultura. Essa é uma realidade. Quando Jesus chega diante do leproso, e ele toca nele, e diz, seja curado. Jesus estava fazendo muito mais do que curar
o seu físico. Jesus estava curando as suas emoções. Quando o cego estava lá, e Jesus agora cospe. Sabe o que acontece? Talvez para você pode parecer besteira, mas Jesus é muito intencional naquilo que Ele faz, irmão. Em Deuteronômio 24, fala para mim e para você. Eu não sei se você lembra dessa história, mas esse cego, os discípulos perguntam para Jesus: quem pecou, ele ou seus pais? Ele fala assim: ninguém pecou. Isso aqui vai ser para a glória de Deus. Porque em Deuteronômio fala para mim e para você que uma das consequências de pecado era que seus filhos nascessem cegos. Está comigo aqui, irmão, em nome de Jesus? Quando a criança nasceu cega, ele pergunta assim: quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus fala assim: ninguém pecou. Mas imagina para essa mãe, que segundo Jesus não pecou, passou a vida inteira carregando um filho que aos olhos de toda a sociedade tinha sido o fruto de um pecado. Sabe qual que é o barulho que eles fazem de rejeição com alguém que é impuro ou pecado? Jesus, ao chegar diante do cego, sabe o que ele faz? Em outras palavras, aquilo que um dia, durante toda a vida dele, foi objeto de vergonha, de tristeza, que talvez as suas emoções, ao ouvirem esse barulho, falaram assim: não, meu Deus, não é possível, o mestre vai fazer isso comigo? Aquele que vai me curar vai fazer isso comigo? Ele fala assim: não, ei, calma. Meu Deus, é forte isso. Talvez a sua vida inteira isso foi objeto de vergonha para você, mas nas minhas mãos agora vai ser objeto de honra. Você vai ser curado. Quando Paulo fala para Timóteo assim: ei, tenha um coração puro, cuide das suas emoções. Irmão, o que você tem se alimentado? Você tem colocado as suas emoções diante de Deus, seu coração diante de Deus. Ele fala assim: um coração puro diante de Deus. Mateus capítulo 5, o próprio Jesus fala na mensagem, na pregação, no sermão do monte, no sermão mais importante dele. Mateus capítulo 5, verso 8, Jesus fala: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração. Guarde as suas emoções, irmãos. Onde você tem colocado suas paixões, sua confiança, sua expectativa, seus desejos? Paulo chega para Timóteo e fala assim: Timóteo, a primeira realidade que você precisa entender, um coração puro. Guarde os seus sentimentos. O medo. Se livre do medo. Coloca aos pés de Jesus. Pastor, mas eu estou preso, eu estou amarrado, eu não consigo, hein, irmão? Parece que é como se Timóteo estivesse ouvindo de Paulo. Apresente isso aos pés de Jesus. Coloque isso, um coração puro diante dele, Timóteo. Coloque as suas emoções diante dele. Coloque, Neto, as suas emoções diante dele, seus medos, suas preocupações, suas frustrações. Coloque diante dele, para que ele possa trocar o seu coração de um coração de pedra para um coração de carne, puro, santo e agradável a Deus, aonde o Senhor tem liberdade para agir. Quais são os sentimentos que você tem guardado dentro do seu coração, irmão? Se hoje o Senhor nos questionasse a respeito do nosso coração, será que nós apresentaríamos o nosso coração puro para vermos a Deus? Mateus 5, a gente acabou de ler, Mateus 5, 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Quer conhecer a face do Senhor? Eu não sei você, irmão, mas eu quero. A face do nosso amado. Um coração puro. Livre da vaidade, livre da inveja, livre da soberba, livre do orgulho. Lagoinha, Nova York, se nós tivermos um coração puro diante do Senhor, Ele vai fazer tantas coisas maravilhosas nessa igreja. Paulo fala um coração puro. O primeiro pilar que eu quero apresentar para você nessa manhã é um coração puro diante do Senhor. Uma segunda realidade clara, que ele fala assim: ei, essas pessoas, elas se perderam. Elas se perderam por falta de um coração puro. Mas ele coloca uma outra realidade, uma boa consciência.
cada uma dessas palavras, eu fiz questão de olhar 3, 4 versões e tentar buscar no original grego para ver se eu conseguia encontrar uma outra realidade, mas não é literalmente essa tradução, um coração puro, uma boa consciência. E quando a gente fala de consciência, a gente não fala mais do nosso coração. Você está comigo aqui nessa manhã? Quando a gente fala de consciência, eu não estou mais falando de coração, não estou mais falando de sentimento, agora eu estou falando daqui, ó. Razão. É como se Paulo estivesse falando assim: Timóteo, cuide do seu coração, mas também cuide da sua mente. Cuide daquilo que você está se alimentando, porque não apenas te afeta emocionalmente, mas também mentalmente. Ele falou assim: Timóteo, cuide, em outras palavras, Timóteo, cuide dos seus pensamentos. Não pense menos daquilo que Deus pensa, mas também não pense mais daquilo que Deus pensa. Não projete coisas na sua mente, na sua cabeça. Não crie realidades que não falam, que não estão de acordo com a palavra que você recebeu. Se você olha, ele vai falar para Timóteo, e no verso 18, Timóteo, meu filho, dou essa instrução a você segundo as profecias já proferidas a seu respeito. É como se Paulo estivesse falando assim: ei, lembra daquilo que Deus te falou um dia. Lembra daquilo que Deus já te apontou como destino. Lembra das promessas que o Senhor te liberou. Não se esqueça de nenhuma delas. Não pense em outra realidade. Não deseje outra realidade, Timóteo, que não seja essa que o Senhor já preparou para você. Em outras palavras, irmãos, o que Paulo está falando para mim e para você: ei, não olhe para trás, não perca tempo com distrações, mas também não queira coisas menores daquilo que Deus já separou para você. Não pense menos daquilo que o Senhor já tem para você. Não perca a sua consciência com pensamentos inúteis. E quando a gente fala de consciência, Paulo também usa essa palavra. E quando eu estava estudando a respeito dessa palavra, ela foi usada várias vezes, e principalmente nas vezes que Paulo falava sobre pecado. Romanos capítulo 1, se você ver no verso 18, Paulo vai falar assim: e Deus os entregou aos seus próprios desejos, pois aquilo que se pôde conhecer de Deus é revelado através da sua criação. Em outras palavras, ele fala assim: a sua consciência, ora os acusam, ora os aprovam. Sabendo que estão errados, eles continuam fazendo. Em outras palavras, sabe o que Paulo está falando para mim e para você? Tenha a sua consciência no lugar, sabendo aquilo que é certo e é errado. Tenha a sua consciência baseada na palavra, para você sempre saber, Timóteo, aquilo que é certo e errado. Eu acho impressionante, porque as pessoas gostam de chegar para o pastor e falar assim: pastor, isso aqui é pecado? Eu pergunto para ele assim: o que a sua consciência te fala? A gente não escuta um amém agora. Pastor, isso aqui é pecado? Eu falo assim: irmão, o que a tua consciência está falando? Que é pecado. Ah, pastor, minha consciência não fala nada. Pois Paulo fala assim: cuidado, sua consciência pode estar cauterizada com o pecado. Você está comigo aqui, irmão? Hoje é domingo, dia de celebração. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você. Paulo falou assim: ei, tenha uma boa consciência. Tenha claro, em outras palavras, tenha claro na sua mente aquilo que é certo e errado. Pastor, mas é só um. Irmão, não. Ah, não, mas pastor, mas não, né? Sabe como é que é? Eu, na verdade, eu gosto de ser missionário, pastor. É por isso que eu estou evangelizando os meninos lá do mundo. Estou tendo relacionamento com eles para ver se a gente, né, evangeliza. Não, pastor, mas não tem nada errado, né? A gente já está junto. Casou, irmão? Não. É como se Paulo estivesse falando para Timóteo: Timóteo. É engraçado porque nas últimas palavras de Paulo ele fala para Timóteo assim: Timóteo, eles podem, você não. Eles podem, você não. Timóteo, eles podem, você não. Guarde a palavra. Em outras palavras, Paulo fala assim: um coração puro diante do Senhor. Um coração puro, ensinável.
Um coração pronto a reconhecer: Jesus, eu errei. Eu preciso de cuidado, eu preciso de carinho, eu preciso de afeto, eu preciso de amor, eu preciso de restauração na minha vida familiar, eu preciso de restauração nas minhas emoções, eu preciso de restauração na minha vida de relacionamento. Senhor, eu não consigo confiar nas pessoas, eu não consigo me entregar, eu não consigo viver, eu não consigo acreditar, muda o meu coração. Mas em outras palavras também Paulo fala para mim e para você: cuide da sua mente. Irmãos, nós não podemos começar a ver pensamentos como comuns, mitos, genealogias, falsos ensinamentos. Cuidado com o que você está ouvindo. Sabe o que é um sofisma? Uma mentira contada como verdade. Isso é sofisma. Talvez você está acreditando em várias verdades que mundo e pessoas têm falado, e você tem vivido isso como princípio para a sua vida. Cuidado. Paulo fala: ei, uma boa consciência. Uma boa consciência. E por último, Paulo fala para mim e para você: uma fé sincera. Antes disso, 2 Coríntios 1:12, ainda sobre boa consciência, desculpa, eu esqueci esse texto. 2 Coríntios 1:12, Paulo fala: disto temos orgulho, a nossa consciência dá testemunho, que nos temos conduzido no mundo, especialmente no relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade, provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Paulo fala assim: a minha consciência está limpa, eu fiz o que eu podia fazer, eu estou ensinando a palavra para vocês, eu estou trazendo verdade, eu tenho vivido a minha vida todos os dias, dando testemunho para vocês. É o que Paulo está dizendo assim: ei, eu tenho a minha consciência limpa, os meus pensamentos estão claros diante do Senhor. Ao pensar sobre vocês, eu falo assim: não, eu já ensinei, eu já com sinceridade eu digo, me orgulho disso, eu não ensino com aquilo que o mundo ensina, mas aquilo que vem da sabedoria e da graça de Deus. Um coração puro, fala comigo: um coração puro. Uma boa consciência. Mas por último, Paulo fala sobre uma fé sincera. E a palavra sobre sinceridade, a palavra sobre fé sincera, essa palavra também no original, se você vai ver, ela fala sobre uma sinceridade. E sinceridade, um sinônimo disso é verdade. Em outras palavras, o que a tradução fala? Uma fé não fingida. Fala comigo: uma fé não fingida. E eu acho que aqui está o ponto mais forte dessa mensagem para mim. O que Paulo fala para Timóteo é: Timóteo, tem uma fé verdadeira. Vou falar de novo para você: tem uma fé verdadeira. Não tem uma fé fingida. Não tem uma fé que fala, mas não vive. Que ensina, mas não crê. E sabe como a gente no mundo hoje vê que algo é verdadeiro? Existem vários testes. Para ser considerado algo verdadeiro e de confiança, você primeiro precisa testar. Você está comigo aqui? Por exemplo, hoje existem vários relógios falsos, tênis falso, tudo falso, amém, irmão? Misericórdia, aleluia. Mas, quando a gente olha para isso, os especialistas pegam aquilo e eles têm que testar. Você está entendendo o que eu estou falando aqui para você? Em outras palavras, uma fé verdadeira é aquela que é testada. É aquela que é experimentada. Não tem como você, na verdade até tem como você manter uma fé fingida dentro da igreja. Tem como você manter uma fé fingida lá fora. Mas quando os problemas chegam, quando as adversidades chegam, quando as tentações chegam, quando o pecado bate na porta, aí sim, a gente vai provar se a sua fé é sincera, se a sua fé é verdadeira. E quando a gente olha para isso, é claro a gente olhar para a palavra. Tiago fala para mim e para você, capítulo 1, verso 2 a 4, ele fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria quando passarem por várias provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros e não lhes falte coisa alguma.
Em outras palavras, sabe o que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, fica tranquilo, vai vir luta, vai vir pedrada. E ele fala, não tenha medo, Timóteo, porque isso vai gerar em você uma fé verdadeira, não uma fé fingida, que muitos falam, mas não vivem, muitos dizem que são, mas não são, mas aqueles que realmente carregam a verdade da palavra, que creem num Deus poderoso, que chama e sustenta, um Deus que provê, um Deus que não mente, um Deus que é fiel, um Deus que é soberano e poderoso. Ele fala assim, é essa fé. Ela não pode ser fingida, porque se ela for fingida na hora do problema, na adversidade, ela vai bater o problema, vai bater o pecado e a adversidade, você vai ver que ela não é sincera, ela é mentirosa. É muito fácil, gente, a gente ser crente aqui na igreja. É o melhor ambiente para ser crente. Tem um teclado desse aqui tocando. O ambiente está espiritual, está escurinho. Aleluia, pastor. Tem como morar aqui na igreja? Aleluia. Tem uns que falam assim, né? Misericórdia, pastor. Meu marido só é crente lá na igreja, quando chega lá em casa é outra pessoa. Jesus. Não, lá na igreja, ela é uma bênção, pastor, mas lá em casa, misericórdia. Sai, Jezabel. É uma fé sincera, irmão. Verdadeira. Testada. Não tem como você dizer que é de verdade se você não testa. Não tem como você dizer que é de verdade se ela não passa por adversidades. Eu falo isso, a Santa estava ensinando ontem, lá em Bridgeport, sobre fundamentos da fé, e eu estava em Tampa, pregando sobre crescimento espiritual, e é engraçado que a gente usou o mesmo texto e o mesmo testemunho para trazer uma realidade para os alunos. Ei, a fé cristã é uma caminhada, é uma jornada onde constantemente a sua fé é provada, ela é testada, mas a partir do momento que você passa por essas provações, Tiago fala, tem de grande motivo de grande alegria quando passar por várias provações. Sabe o que é isso, irmão? Provações, lutas, dificuldades são uma ótima oportunidade. Em outras palavras, Timóteo, Paulo e Tiago estão falando, ei, provações, lutas e adversidades são ótimas oportunidades para você ver a sua fé crescer no Senhor. O que é aquilo que o Senhor quer me mostrar, Deus? Qual que é o nível de fé que eu preciso entrar agora? Qual que é o próximo passo? Qual é o próximo nível? Eu quero viver, Jesus. 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 Se coloque de pé nessa manhã. Coração puro diante de Ti, Senhor. Coração puro diante de Ti, Senhor. Um coração puro diante de Ti, Senhor. 1 Pedro 1, 6 a 7 vai falar para mim e para você. Nisso vocês exultarão, ainda que agora por um pouco devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que ouro, muito mais valiosa do que ouro. A fé que você tem, irmão, é muito mais valiosa do que ouro. Pedro fala, essa fé, ela é muito mais valiosa do que ouro, que perece ao ser provado pelo fogo. Seja provado e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pedro fala para mim e para você, não só Tiago, não só Timóteo, não só Paulo, não só Jesus, mas Pedro, outro discípulo de Jesus, fala assim, ei, tem de bom ânimo, não se desanimem. Ele fala, considerem motivo de grande alegria. Pedro vai falar assim, nisso vocês exultarão. É por pouco tempo, irmão. É por pouco tempo. Essa luta não é para sempre. Esse deserto não é para sempre, é por pouco tempo. Mas nesse período você precisa entender, o meu coração está puro diante do Senhor, a minha consciência está boa, está limpa, e a minha fé, ela é verdadeira ao crer que o Deus Todo-Poderoso pode fazer todas as coisas. Hebreus 5, 8 a 10. Hebreus 5, 8 a 10 vai falar para mim e para você, embora fosse filho,
Ele está falando de Jesus. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Irmão, nessa manhã, eu preciso lembrar essa verdade. O Filho foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, para que Ele fosse a fonte da salvação para mim e para você. O que Paulo fala, os pilares da fé cristã, os pilares da vida cristã é esse: um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera, uma fé verdadeira, que consegue passar por lutas, provações e dificuldades, crendo que o Senhor sustentará você em cada uma delas. Espero que você tenha sido abençoado por tudo aquilo que nós vivemos com essa palavra. Quero te fazer um convite, vão aparecer mais 2 mensagens aqui, você pode clicar e ser abençoado por tudo aquilo que temos vivido como Lagoinha. Mas antes disso, só quero te fazer um convite: curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nada de tudo aquilo que temos vivido. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.